Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo de como é que podemos pegar nos elementos de um jogo para simular uma realidade ou aprender com ela, ou então também para replicar outras coisas que nos interessem em contexto educativo. Vamos ver aqui as mecânicas do Suburbia, não todas as mecânicas, mas uma parte interessante que o jogo tem e que nos ajuda a compreender alguns fenómenos. Neste caso, os fenómenos do crescimento sustentável e dos próprios limites do crescimento. E o jogo tem aqui um sistema bastante interessante que ajuda a fazer isso. Portanto, vamos ver como é que isso se faz. O jogo está aqui montado apenas numa parte, portanto, o jogo acaba por ser vamos construindo cidades e vamos juntando estas peças que vão fazendo o território, depois vai gerando população, vai gerando dinheiro, atratividade, mas não é isto que está aqui em causa. O que está aqui em causa é o resultado dessa interação entre as peças e que se relaciona com os limites de crescimento. Por exemplo, cada jogador tem aqui isto, em que os cubos vão representar a atratividade da cidade e aqui o cilindro, o dinheiro gerado. Por exemplo, vamos imaginar que os jogadores vão colocando peças, elas vão interagindo entre elas e depois isto vai modificando à medida que os turnos vão andando. Por exemplo, e a população vai crescendo. Por exemplo, ela começa a 2, a população. 2 é um mero símbolo, 2 pode ser 2.000, 2 milhões, o que vocês quiserem. Portanto, quer dizer que neste momento a cidade está com um fator de atratividade de 5, o que significa que no final do turno, e 3, ou seja, a cidade ia ter 3 de unidades monetárias de rendimento, mas ia ter um fator de atratividade de 5, o que significa que isto ia crescer aqui 1, 2, 3, 4, 5 em população, ou seja, tinha atratividade, a população cresceu. Aqui tudo bem, mas imaginemos que a população já estava aqui. Portanto, se o turno acabasse, o jogador ia crescer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou de passar aqui uma barreira de crescimento, o que significa que sempre que passa uma barreira de crescimento, ele vai perder 1 de atratividade e 1 de rendimento. E o que é que isto quer dizer? Significa que a cidade já está muito populosa, já não vai atrair tanta gente, porque as pessoas não gostam de estar empilhadas umas em cima das outras, ou seja, sem espaço. E vão ter mais custos porque há mais população para controlar, por exemplo, dispara o crime, disparam custos com equipamentos sociais, estes custos todos associados ao funcionamento, ao próprio sistema de transportes. E se repararem, depois o jogo vai tendo aqui múltiplas barreiras e elas vão sendo cada vez mais curtas, menos espaço entre elas, que significa realmente este limite de crescimento, este crescimento constante que vai criando sempre necessidade de mais custos e que vai acabando por reduzir a atratividade no global. Isto pode não ser verdade para todas as cidades, mas é um modelo interessante para percebermos como é que o excesso de população e a sobreconcentração pode ter efeitos negativos na atratividade e no próprio rendimento que a cidade tem. Sendo que em alguns casos pode ser ao contrário, mas aqui o modelo está representado desta maneira. Então vimos aqui como é que o Suburbia, neste modelo muito simplificado de cidades, porque o jogo é realmente simples e as cidades são entidades muito complexas, mas acaba por ser um dos jogos que simula bem esta noção do crescimento e dos limites do crescimento urbano. O facto de, para a cidade crescer, vai ter de, por exemplo, comprar mais terreno, haver mais terreno disponível, isso pode ser um custo para a própria gestão da cidade. O facto das pessoas estarem mais concentradas poder ser algo que não atrai tantas pessoas, porque as pessoas gostam de ter espaço também livre. No entanto, tudo isto depois tem múltiplas interpretações, mas aqui acaba por ser um modo interessante como estas barras de produção, que têm estas etapas, nos demonstram de um modo muito visual os limites constantes e crescentes que nos vão fazer, por exemplo, reduzir a atratividade e reduzir rendimento financeiro. E isso é feito através desta escala que não é linear, depois os intervalos vão sendo reduzidos, mas acaba por demonstrar de um modo muito visual e muito prático, muito tangível, estes limites de crescimento, que nós vamos querer crescer porque o jogo ganha quem tiver mais à frente, quem tiver a maior cidade, mas ter uma noção que vai ter de acomodar esse crescimento e tentar compensar essas naturais barreiras de outras formas, e isso está relacionado com a própria gestão da cidade em si. Então pronto, fica aqui o exemplo de como é que um jogo pode simular estes limites de crescimento, um crescimento espacial e físico, e aqui relacionado com as cidades, mas que é relacionado com muitas outras coisas. Então vá, adeus!